Alguém tem alguma questão para pôr, pode vir aqui à frente ou a gente pode levar o microfone até onde ele alcançar. Oi, gente. Boa noite. Joab, do curso de Ciências Sociais. Professor, a minha dúvida é no sentido quanto à questão do primeiro turno. A gente tem aí um cenário de uma diferença mínima, porém grande, né, entre os dois candidatos na questão percentual, mas que representa aí alguns milhões de votos, né? Como a gente pode pensar esse cenário de petismo e antipetismo dado os resultados do primeiro turno? Porque eu acho que, se tratando de duas forças políticas muito fortes e divergentes, né, elas se repelem, como que a gente pode pensar esse cenário a partir dessa diferenciação percentual dos personagens? Será que a gente está numa onda de antipetismo que agora já não é tão forte, ou apenas existe um outro fator que torna esse antipetismo menos salutar perante o petismo e a barreira ali social, né? Porque a gente vê que o resultado é muito interligado à questão social. A barreira, a questão econômica, que a gente vê ali a fronteira da onde existe o agro, onde existe mineração e grandes centros urbanos. A gente vê ali que há uma barreira ali. Eu só queria entender uma forma de pensar, né, esse cenário com esses dados. Se esse antipetismo de agora, no que ele está diferente do cenário passado, considerando também a figura de Lula. Porque no pleito anterior, a gente não tem a figura na disputa, porém tem a presença metafísica, né, ali durante a campanha. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Rafael, sou egresso do curso de Ciências Sociais. Eu queria perguntar para o professor qual que é a importância e o papel da religião na política brasileira. E eu queria trazer aqui um discurso de um livro de uma denominação protestante brasileira, que ela não é tão representativa para esse momento, mas eu acredito que o discurso que está aqui é interessante para pensar nas transformações que ocorreram nesse meio protestante, que tornaram ele meio que protagonista de algumas das questões mais acaloradas que tem se feito a respeito do papel da religião na política. Há quase 100 anos atrás, nesse livro, A História dos Batistas, o autor do livro, que era um pastor batista e professor do Seminário do Sul do Brasil, que é o seminário mais antigo da Convenção Batista Brasileira, a denominação tradicional da Igreja Batista, diz o seguinte: a liberdade completa da consciência baseia-se naturalmente na voluntariedade em religião. O Estado pode fazer mártires, hipócritas e ateus, mas nunca pode, pelo poder civil, constranger a consciência do crente livre, nem fazer de hereges e ateus, ateus e ateus crentes ortodoxos. Então, a minha pergunta, reforçando, qual o papel da religião e como que a gente pode chegar nesse cenário onde se transforma um discurso desse totalmente a favor, da liberdade de consciência, da liberdade religiosa e da livre expressão da consciência, no momento onde a gente se vê constrangido ao ponto de certos líderes evangélicos, protestantes, dizerem que um cristão não pode ser de esquerda, ou que quem vota em determinado candidato está naturalmente alinhado com as forças das trevas, como se a batalha política fosse uma batalha do bem contra o mal e não uma disputa pelo poder civil e por propostas de governo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu adorei a sua fala, muito interessante, me fez pensar muita coisa. E, inclusive, a minha pergunta é sobre algumas reflexões que eu tive ali enquanto eu te ouvia. Meu nome é Zanin, Fabrício Carlos Zanin, eu dou aula aqui no curso de Direito. A minha pergunta é sobre o quadro atual que você descreveu, naqueles 3 elementos: a Lava Jato, o impedimento da Dilma e o ápice do antipetismo em 2018. A minha pergunta é, naquele cenário de crise, os neoliberais iriam para um lado, os olavistas iriam para outro, os conservadores iriam para outro, os neopentecostais iriam para outro lado, os militares iriam para outro. Então, haveria uma fragmentação disso, de todas essas vertentes que eu acabei de falar. A minha pergunta o ineditismo aí foi a figura pessoal do Bolsonaro, porque ele conseguiu, na pessoa dele, unificar tudo isso. Unificar os neoliberais como o Guedes, os conservadores como os olavistas,
os neopentecostais com o seu discurso dos costumes e os militares com o seu discurso armamentista. Então, a minha dúvida é se você concorda que, se fosse outra pessoa, essa unificação ideológica não aconteceria. Foi a importância da figura do Bolsonaro em unificar todos esses discursos. A minha pergunta é se eu estou correto, se você acha que eu estou correto nessa minha hipótese. Se fosse qualquer outra pessoa, diferente do Bolsonaro, essa unificação não venceria a fragmentação que há entre esses discursos. Os neoliberais, os conservadores, os neopentecostais e os militares. Boas as perguntas. Eu vou tentar responder todas aqui. Em primeiro lugar, pro Joab. Não é uma diferença mínima, cara. São 6 milhões de votos. 6 milhões de votos separam o Lula do Bolsonaro, tá? Ele, em tese, pelas projeções, já conseguiu tirar 1 milhão aí. A grande questão é essa. Pá, tem tempo, né? Tem tempo para fazer uma virada dentro disso que eu estou dizendo. Que a maioria das pessoas já decidiu o seu voto. Acho que essa que é a grande questão. Quem está fazendo projeção, tipo o Felipe Nunes lá na UFMG, o Lavareda do IPESP, o Jairo Nicolau, o Fernando Meirelles, essa turma tá meio que entrando num consenso. Um potencial de virada, ele está diretamente associado a uma questão de abstenção, certo? Só que assim, quando você faz o cálculo aí, de fato, vai ficar muito apertado, tá? Vai ser uma eleição, vai ser uma diferença tão ou mais apertada do que foi 2014 entre Dilma e Aécio. Então, assim, sobre esses setores. Bom, quando a gente olha para a geografia eleitoral, você vai vendo que, se eu estou dizendo que sistematicamente o Nordeste vota com o PT, porque houve uma série de serviços que foram estabelecidos ali, há uma identificação também, nesse outro assunto que eu vou entrar aqui, de outras regiões com esse perfil mais conservador. Então, assim, isso é a formação da sociedade brasileira. Isso é a formação da sociedade brasileira, né? Desde quando os portugueses tiveram a brilhante ideia de pisar aqui, exterminar a população nativa e construir um império megalomaníaco, e de como que a gente foi migrando depois dessas cidades litorâneas para dentro do continente, isso aí tem que estudar, então, mais aspectos socioeconômicos da formação da nossa própria sociedade. A pergunta que o Rafael trouxe é muito boa. Por quê? Porque talvez a gente tenha subestimado, em 2022, a importância da clivagem social religiosa. Tá? Quando a gente está tentando explicar o voto, quando está tentando explicar a preferência do eleitor, a gente tem alguns cortes que são os mais conhecidos. Sexo, idade, escolaridade, renda. Tá? Então, é isso. Homens brancos de maior escolaridade e de mais idade votam em Bolsonaro. Isso é um recorte, isso é uma clivagem. Então, a gente consegue meio que explicar isso. O eleitorado feminino tem isso ficou claro no primeiro turno, teve uma pretensão mais pro Lula. Eu acho que talvez a gente vá conseguir melhorar os nossos questionários para entender que essa clivagem religiosa ela é importante. A depender da religião que o cara tem, ele não abre mão de uma determinada posição política ou não, ou outra. O que eu acho, assim, é que eu acho, né? É a minha opinião. É que se a gente fala que a classe política precisa de representantes mais qualificados, que entendam o papel cívico disso, talvez aí a representação religiosa precise de líderes um pouco melhores e entendam que, bom, a fé que o camarada professa, ela não tá sujeita às escolhas políticas. Porque é isso que tu leu aí, tem o quê? Tem 100 anos, não é isso? E aí, às vezes a gente fala assim, pô, mas não é óbvio, né? Que entre um petista e um bolsonarista tem algo em comum aí, né? Tem um evangelho, tem Cristo, enfim. Tem uma doutrina. Esse é o problema do radicalismo. No radicalismo todo mundo perde, tá? Vai chegar lá no Natal, e aí tu vai lá olhar lá pro teu tio, assim, e aí tio, como é que você tá? Tá bom, tio, eu sei, foi mesmo, foi lá no dia... poderia ter sido diferente, é isso mesmo, tio, eu sei. O radicalismo, ele coloca em oposição e ele fratura o tecido social, né? A grande questão é o quão puída está essa linha? Ou será que ela já rompeu? Não sei, né? Aí a antropologia vai ter outras explicações, a sociologia vai ter outras explicações. O que é a essência política? Olha, bom, essa clivagem religiosa, ela não pode ser subestimada. E eu acho que alguns questionários, eles talvez ignoraram um pouco o peso que esse voto religioso tem e o quão consolidado ele está dentro de algumas escolhas. Então, por exemplo, quando você vai explicar o voto, você olha a avaliação econômica. Isso é um fator muito importante. O incumbente, ou seja, quem está sentado na cadeira, ele é avaliado pelo desempenho econômico do país.
que a gente está vendo é que essa clivagem religiosa, ela está superando esse desempenho de avaliação econômica. Eu sei que o país foi mal, eu sei que o país tem um desempenho pífio, eu sei que está tudo caro, mas eu tenho uma convicção religiosa e essa convicção religiosa me diz para ir por esse caminho. Acabou. Então, assim, talvez a gente precise refinar um pouco melhor para entender como é que pensa esse eleitorado mais evangélico, mais católico, enfim, né? Como que isso... Mas, assim, tem alguns trabalhos já importantes, tanto de ciência política como de sociologia, que tentam entender um pouco esse perfil desse eleitorado. E a pergunta do Zanin, que também é muito boa, quem é meu aluno que já viu aí a gente estudando Maquiavel, ele faz essa diferença entre virtude e fortuna, né? De que às vezes o camarada chegou onde chegou, nem tanto pela virtude, ou seja, pelas habilidades dele, mas porque houve aí uma fortuna, né? Que ele não chama de acaso, né? Ele nem chama de milagre, é um pouco mais refinado que isso. Mas, bom, esse cara estava ali e ele conseguiu aglutinar diferentes forças. Se há, dentro da discussão, um debate muito grande, se o cara é lulista ou petista, também a gente vai enfrentar aí algum tempinho para tentar entender se esse cara é bolsonarista ou se esse cara é antipetista. Ou o que, no fim das contas, pesa mais para o voto dele. O que a gente tem é a avaliação do governo Bolsonaro chegou a 29%, chegou a 28%, né? E ele fez ele investiu mais nesse eleitor mais radicalizado, mais fechado dentro desse projeto de extrema de direita. Só que o que a gente viu, efetivamente, foi quando a campanha começou, esse eleitorado antipetista, diante da impossibilidade. O Ciro não vai, a Simone Tebet não vai, sei lá, quem mais? Aquele que pisca o tempo todo não vai, o padre não vai. Vai quem? Vai no cara que tem a melhor chance de derrotar o PT. Então, por exemplo, quando você olha para essa conjunção de alas ideológicas, essa ala ideológica do governo Bolsonaro, ela perdeu força, ela começou muito forte, ela perdeu força, a ala militar meio que se estabilizou, mas mesmo esse setor da Lava Jato, por exemplo, quando você olha Sérgio Moro, que foi do governo Bolsonaro, rompeu com o Bolsonaro, quando chega na hora mesmo, na bacia das almas, ele olha e ele é antipetista. Diz assim, eu não concordo com o Bolsonaro, eu não concordo com nada do que ele faz, mas eu vou tapar o nariz e vou votar contra o PT. É disso que a gente está falando. Esse camarada, ele vai votar, eu estava até brincando, ele vai, apareceu um cachorro aqui, e alguém está dizendo que esse cachorro está latindo fora PT. Ele já tem 20% de voto. Já tem. É disso que a gente está dizendo. É uma força política que vai se aglutinar em torno de quem tiver mais viabilidade. Eu voto nesse cachorrinho aqui. Eu tenho certeza que ele está latindo que o Lula é ladrão. E acabou. Então, pronto. Então, assim, como é que a gente entende? A gente vai precisar olhar com muita calma para esses dados do segundo turno e ver aí, de fato, qual é o tamanho do desafio que a gente tem pela frente. Eu queria que só para você comentar mesmo, como cientista político, a questão que a gente vem vendo a partir depois do primeiro turno, né, os ataques contra o IPEC e o Datafolha em relação às estatísticas, né? Como no primeiro turno dava para o Lula 50%, e aí depois primeiro turno com a margem bem apertada, e aí esses ataques começaram a surgir. Boa noite, eu sou Márcio, sou acadêmico de Direito. E na verdade eu queria mais que assim que o professor comentasse, como a gente viu nessa explanação, a gente percebe que por mais que exista a polarização desde lá, no início lá dos anos 70, é uma coisa boa para o sistema, para a saúde do sistema democrático, né? Mesmo que lá a gente tivesse ainda com os resquícios da ditadura militar, por que a polarização hoje é encarada como uma coisa extremamente nociva ao exercício da democracia? Seria mais um comentário desse sentido mesmo. Bom, é extremamente perigoso e preocupante esse projeto de lei para tentar criminalizar aí as pesquisas eleitorais, né? Isso aí é um negócio meio absurdo, porque você vai olhar e vai dizer assim, tá, o cara, aqui o aplicativo disse que tinha previsão de chuva de 50% e não choveu. E aí então eu saí de casa com o meu guarda-chuva e eu quero responsabilizar esse cara por conta disso. Então, você não vai prender o cara que faz a previsão do tempo porque ela não saiu como era o esperado. E um outro aspecto importante que a gente precisa ter quando vai olhar para a pesquisa eleitoral é que ela é um diagnóstico, ela não é um prognóstico. Tá? A pesquisa eleitoral é uma fotografia da sociedade naquele período de tempo. Volto a dizer, o que eu acho é que as pesquisas esse primeiro turno não conseguiram medir exatamente qual era o peso desse antipetismo que na reta final se acirrou, tá? E o Bolsonaro conseguiu crescer demais. No segundo turno, isso já é mais fácil. Por quê? Porque quando você responde um questionário de segundo turno, o camarada diz em quem você votou no primeiro. Ou ele pergunta quem você votou no primeiro. E aí você já tem um parâmetro, entende? No primeiro turno você não tem esse parâmetro. Em quem você gostaria de votar.
se os candidatos fossem esse. Então, é mais aberto. No segundo turno, essa pergunta está fechada. Primeiro o cara disse, em quem você votou no primeiro turno? Ponto. Ou foi um, ou foi o outro, ou foi nulo, ou foi branco. Então, já fica menos difícil de errar, entendeu? Agora, de fato, no primeiro turno isso é problemático, mas principalmente é problemático achar que há um certo tipo de conspiração em torno de pesquisas eleitorais. E a outra questão é isso. A divergência, ela não é ruim, né? E o Robert Down já dizia, o que garante a existência de um regime democrático é a possibilidade de uma oposição pública. É de você fazer oposição pública, sem ser constrangido e sem acabar com a boca cheia de formiga no outro dia. Esse que é o lance. Agora, há uma diferença muito grande entre uma divergência e uma tentativa de eliminação. E você não conseguir, de novo, sentar com o seu colega, mas a gente se conhece há tanto tempo, olha o que aconteceu contigo. E aí ele olha, o que aconteceu contigo, Esaú? E aí você não consegue mais se entender, entendeu? Eu acho que o que preocupa em termos de uma radicalização da sociedade civil é essa incapacidade de a gente conviver em sociedade, ou então dizer assim, que palestra aí que esse professor vai dar, hein? Rapaz, eu já estou logo desconfiando. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Porque a gente precisa entender que não há ciência política sem democracia. Não tem possibilidade, não tem análise política. Isso tudo que eu disse aqui sobre um candidato, sobre isso que não existe numa ditadura. Não existe. Então, a ciência política, ela é dependente de um regime democrático para existir. Eu fico pensando, os últimos acontecimentos, né, cada semana é um flash, né, de acontecimentos que favorecem, de certa maneira, né, a ala petista, né, o pensamento de esquerda. Então, esses últimos acontecimentos, será que não estão provocando uma rachadura, né, nas formações discursivas dos grupos de pessoas que, muito bem colocado por vocês, pelas pessoas todas, né, que já têm uma ideologia consolidada, né, uma ideologia com uma cultura, é muito difícil de você quebrar, de você mudar, né, mas será que esses últimos acontecimentos, a questão, todas as questões, né, é o policial federal, os policiais, né, que foram atingidos, é a questão da fala do Paulo Guedes, vai se juntando uma série de fatos, né, que as pessoas sentem, né, na pele, falar, olha, agora é comigo, né, será que eu não vou ser atingido? Né, porque se a gente tem uma classe média que acha, né, que tem um carro e uma casa e é rico, né, eu não sou os pobres do PT, né, que muita gente fala assim, eu vi essa semana um acontecimento que eu fiquei um tanto surpresa. Eu sou do interior de São Paulo e tenho vergonha do meu estado, né, do meu estado não, do interior de São Paulo, que uma grande massa bolsonarista, mas aconteceu uma coisa na cidade de São Paulo, que eu não sei, correu às redes sociais, mostrando um casal sendo vaiado, bolsominions, né, porque eles tomaram a cor verde e amarela como representação de uma ideologia, né, e eles foram vaiados a ponto de eles terem que pegar as coisas e sair do restaurante em São Paulo. É um restaurante pessoal de classe média, e isso é um ato relativamente chocante. Assim, inesperado, né, esse tipo de acontecimento, porque normalmente as pessoas naquele lugar, né, elas não toleram a ala contrária aos pensamentos bolsonaristas e tudo mais. Esse acontecimento me faz pensar, será que não está, né, acontecendo uma pequena rachadura que poderia mudar o jogo, né, mudar, enfim, ter o mesmo resultado que o primeiro turno, o próximo a isso? Eu fico pensando se as pessoas não estão pensando num futuro bastante complicado, né, se a gente tiver mais um governo. 3 pontos. Professor, o senhor falou de esgarçamento do tecido social, de rede institucional. A minha pergunta é com relação até esse ponto que o senhor colocou no final do posicionamento científico, da própria existência da ciência. Como a ciência sofreu essa crise institucional, né, o que ela perdeu, e se ela conseguiu se manter de alguma maneira, né, no sentido de que ela permanece tendo relevância na sociedade, e qual o papel dela nessa reconstrução da sociedade brasileira, sabe? Qual é a importância e o lugar da ciência na reconstrução da democracia e da sociedade brasileira? Qual é a sua concepção sobre o segundo turno, uma vez que teve um voto envergonhado tão significativo no primeiro turno? Deste modo, eu queria
assim, saber qual é o seu posicionamento sobre esse voto envergonhado e a influência que vai ter no segundo turno, uma vez que foi muito significativo. Boa noite, eu sou Lavina, estudante do curso de Ciências Sociais. E eu começo dizendo que a palavra é gratidão, né, pela oportunidade de estar aqui. Fiz a Ciência Política 3 com o professor Isaú e eu costumo dizer que eu faria ela 3 vezes. A fala do professor e as perguntas dos colegas me contemplaram muito. Hoje eu vou dormir mais tranquila do que o que eu dormi ontem com relação ao cenário político brasileiro. Porque, assim, são questões que às vezes chocam mesmo. E assim, o meu desafio maior no cenário político atual é com os colegas de trabalho mesmo. Eu sou professora da educação básica, já ministro sociologia há alguns anos, mas estou afastada do trabalho desde setembro. Né? Nem sei se fiz um bom negócio. Estou afastada porque estou estudando. E aí, assim, o que mais me choca é quando eu encontro o professor que ministra história há mais de 10 anos na escola e ele é bolsonarista. E esses dias eu tive a oportunidade de encontrar com ele e procurei assim para ele: o que tu diria para um aluno teu se ele colocar o dedo na tua cara? Eu até usei essa expressão mesmo. Se ele colocar o dedo na tua cara e te perguntar por que tu espreme ele na sala de aula para estudar, por que tu faz um discurso bonito dizendo que quer que ele tenha êxito na vida estudantil, por que na hora que um vai aprovado no vestibular tu é o primeiro que coloca nas redes sociais, que faz uma fala bonita e etc e tal, mas tu vai lá e vota contra o cara que é contra o filho da classe trabalhadora entrar na universidade. E aí o cara não te responde nada. Ele diz: mas e aí, esse negócio do Brasil virar Venezuela? E eu olho assim pra ele e dá vontade de dizer: cara, toma vergonha, com licença da expressão, toma vergonha, que isso era coisa pra tu me dizer, não pra me perguntar. Mas a gente ainda perde tempo fazendo algumas colocações. E uma outra questão que também me choca, mas que eu consigo compreender melhor, é a questão familiar mesmo. Quando a minha mãe, por exemplo, não pode ver o Lula na televisão, que a primeira palavra que sai é ladrão, o maior ladrão do Brasil. E aí você tenta explicar 1000 vezes, e aí eu me senti contemplada quando o professor disse: não adianta, porque eu já fiz esse exercício, eu já não falo mais disso com minha mãe, mas a minha mãe é uma idosa de 87 anos que só vê a Rede Globo. Ela não muda de canal. Então, está explicado. Porque eu já disse 1000 vezes, ela tem 5 netos, 4 dos 5 fizeram... 3 dos 5 fizeram o médio técnico em agropecuária no IF de Araguatins, o outro que já tinha o médio na rede estadual fez o técnico, e o outro neto é agrônomo também, cursou na de Araguatins. E eu digo: mãe, tudo isso que os seus filhos, que tu chama ela de mãe, foi o governo do PT que criou, foi Lula que criou, e vou explicando tudo. Mãe, seu neto tá lá na Federal tá lá em Araguaína, um cursando medicina veterinária e o outro cursando zootecnia. Eles almoçam a R$2,50, uma comida de qualidade para a nossa classe. Foi esse governo que criou. E minha mãe não consegue entender isso. Eu já desisti. Mas e aí o professor? O que faço eu? Agora que os professores de humanas, porque a pessoa que está me substituindo na escola, até setembro do ano que vem, é evangélica da Assembleia de Deus. Aí eu fico pensando, eu fiz um bom negócio em me afastar da escola, porque com o professor eu não consigo nada, mas talvez se eu estivesse na sala com o meu aluno, eu conseguiria um pouquinho. E aí eu não sei se eu tenho uma pergunta para fazer, porque talvez o professor faça alguns comentários de acordo com o que eu disse aqui. Mas eu me senti contemplada quando o professor disse: não adianta. E eu disse assim, o dia que eu encontrei o meu colega, eu falei assim: companheiro, eu vou falar contigo só para eu ficar com minha consciência limpa. Mas eu sei que tu não vai mudar de opinião. Mas eu quero ficar com consciência limpa. Então eu perdi alguns minutos conversando com ele. E o bom é que os alunos iam passando, eu falei: tu tá votando contra essas meninas. Não faz isso não. Faz isso não. Tu não gosta de ver o ônibus amarelinho passar aqui com os filhos de fulano, indo lá para a UFT de Tocantinópolis? Então... A Miriam falou de fatos novos. Eu entendo que, assim, vou insistir. A grande questão, assim, tem tantos fatos velhos, né, sobre a extrema-direita, eles não foram suficientes em 2018, eles não vão ser suficientes em 2022. Quando a gente está falando de um eleitorado cristalizado, a gente está falando disso, né? E aí tem um fator muito importante que é, bom, as fontes alternativas de
de informação que nós temos na sociedade, né? A informação ela é um valor importante, ela é um valor muito caro para a democracia. Por exemplo, quando a gente está falando sobre fake news, sobre desinformação, sobre fontes alternativas mesmo. Por exemplo, antes você tinha aí, por exemplo, como a mãe da Lavínia se informava, apenas pelos veículos tradicionais. Só que no regime democrático, para você ter acesso a uma informação, você tem que checar. Você não vai checar. Vai. Ah, não, eu vou assistir o jornal. Aí anotei todos os pontos. Fiquei duvidando se esse cara falou isso mesmo. Vou aqui pegar o meu computador. Não, vou ver de fato se foi isso mesmo. Se foram tantos milhões mesmo, se for não sei o quê. Você não vai fazer isso. Então, gera essa ideia que a gente está consolidando desde 2014 para cá, de bolhas, né? De bolhas digitais, em que tem um algoritmo ali, ele vai ficar te bombardeando com coisas que você está propenso a acreditar. Então, você vai consolidando aí uma versão da realidade que tá em consonância com aquilo que você acredita. Então, assim, acho que muito mais do que achar que é um problema externo, assim, meu pai, minha mãe, meu sogro acreditam em tudo. Bom, talvez, e aí eu volto a dizer, a ciência política não explica isso, são só palpites aqui. Aí a psicologia que vai explicar, a antropologia que vai explicar que esse camarada, ele se identifica já com essas coisas, né? Então, assim, chegou uma plataforma política em que as pessoas conseguem se identificar com elas. E talvez seja muito, muito, muito difícil dentro do nosso seio familiar, do nosso seio de amizades, chegar à conclusão que sim, de tio, que me viu crescer, concorda com isso, né? Aí é o que eu digo, é a fratura, é o desafio que a gente tem pela frente de manter alguns vínculos sociais, levando em conta de que as ideologias estão suficientemente enraizadas dentro dos indivíduos, eles pensam dessa forma. O Brasil tem um eleitorado mais conservador. Isso é um fato, né? Agora, como que, do que a Miriam disse, como que isso contribui para um debate muito pobre? Porque eu ouvi muita gente dizendo, não, a gente precisa ter um segundo turno para ter uma discussão melhor sobre as propostas. Efetivamente, que tipo de proposta que a gente discutiu? Nada. Então isso serve para que a gente perca muito tempo discutindo uma pauta de costumes, que ela mobiliza muito os sentimentos dessas pessoas, mas que há um problema real aí, que é um problema econômico, um problema de ordem objetiva, né? Vai haver recurso para a universidade em 2023? A gente não sabe. O fato de a gente não saber isso já é um negócio meio absurdo. A gente discutiu isso nesse segundo turno? Não. Então, assim, a gente foi aí, vai deixando de lado, né? Qual é o problema do radicalismo? É que a gente fica discutindo se tem que ter um banheiro ou 2 banheiros e a gente está aí quase para apagar as luzes, entende? Olha qual é esse problema, entende? Rafael pergunta qual é o papel da ciência, né, na democracia. Eu acho que é esse aqui. E a gente não vai resolver isso aqui agora. A gente não vai resolver isso amanhã, a gente não vai resolver isso no domingo. A gente resolve... É um problema geracional, entende? De que, assim, são os alunos lá daqui, lá da frente, que vão tentar... Esse é um problema que vai ficar para eles. A minha geração já perdeu essa batalha. Mas eu acho que se a gente desiste disso, se a gente desiste da... Não, né? E por isso eu parabenizo mais uma vez o centro acadêmico. Não, se a gente fizer um evento desse vai dar muita confusão. Melhor a gente desistir. A gente está abrindo mão. Então, assim, o debate se faz aqui mesmo. Qual é o outro lugar, então, que a gente vai debater? É aqui. Então, acho que o papel da ciência como um todo é isso. Mas vamos explicar de novo. Gente, então eu vou ligar aqui o computador, vamos começar de novo. Gente, eleições no Brasil, vamos lá, a linha temporal é essa aqui. É o que a gente pode fazer. Enquanto professor, acho que não tem outra coisa. Se o professor desiste do aluno, já tem que acabar isso aqui, né? Tem que explodir isso aqui. Então, respirar e começar de novo. Para quem pode, não, se o Bolsonaro vencer, se o Lula vencer, eu vou embora do país. Que ótimo para quem tem esse privilégio, né? Que ótimo. Para a maioria da população, ela vai continuar aqui. E vai criar os filhos aqui. E vai pegar o ônibus e vai continuar no emprego aqui. Então, assim, é muito fácil. Abrir mão e dizer assim, vou passar uma temporada em Portugal. Ótimo, né? A maioria das pessoas vai continuar aqui e vai herdar essa sociedade. Esse voto envergonhado, eu volto a dizer, eu acho que no primeiro turno ele é mais forte, porque o cara não quer falar mais ou menos ali onde ele vai votar. No segundo, tem esse parâmetro. O entrevistador pergunta, em quem você votou no primeiro turno? E aí tem uma resposta objetiva. Eu não votei, entra na taxa de abstenção. Ou então, votou em um outro, branco ou nulo. Então, fica mais parametrizado. E aí eu acho que a gente precisa aí refinar melhor os questionários para entender. Tem um outro aspecto que eu digo sempre, e eu digo isso em sala de aula, que, a urna eletrônica, ela não é um lugar para você ser feliz ali, certo? Você não vai resolver as suas mágoas ali, na hora ali. Essas mágoas você vai resolver em outros lugares, você vai ser feliz em outros lugares.
A urna eletrônica é um espaço ali, um momento para você resolver. Você vai resolver. Você não vai resolver um problema individual, de consciência individual. Você vai resolver um problema coletivo, baseado no que você acredita que é o melhor projeto. Então, às vezes essa ideia de que, não, eu estou aqui muito chateado, eu estou magoado com aquilo que foi feito e tal, não sei o quê, isso é uma postura muito egoísta do que o voto realmente significa. Eu acho que o voto tem uma responsabilidade coletiva, né, muito mais ampla e muito mais grave. Acho que é isso. Eu acho que se a gente caminhar para a urna eletrônica pensando que a consequência do voto é grave e não bonita, que é muito mais importante o que pode acontecer de errado, acho que a perspectiva muda, né, de que é uma responsabilidade coletiva. E sobre o que a Lavínia fala, eu acho que é isso. Não tem muito para onde correr. Talvez a gente precise ressignificar melhor essa ideia de que ele tem que concordar comigo para a gente ser amigo. Duas opções. Ou essa amizade vai existir a despeito da diferença ou não. Porque às vezes é difícil a gente romper vínculos. Eu sou um péssimo exemplo para isso porque eu não faço muita questão. Então, tá bom, tchau. Mas eu ainda tenho que tem gente que se importa. Então, mas aí já vai de cada um. Para quem se importa, para quem estimula esses vínculos e tudo, deve ser muito difícil, né? Não sei como é que vocês estão dormindo. Eu ainda estou dormindo bem, ainda. Mas eu acho que é isso, gente. Queria agradecer de novo o pessoal do Centro Acadêmico, os professores que vieram, que liberaram seus alunos e que oportunizaram esse debate. Eu espero que a gente tenha conseguido melhorar um pouquinho, né? A gente trouxe aqui um pouquinho de teoria, um pouco parte prática. Esse slide já está com o Gabriel, se vocês só entrar em contato com ele, que ele pode disponibilizar esse slide belíssimo aí, né? Fundo branco, fonte preta, uma coisa que ninguém nunca pensou nisso. Mas enfim, e tem as referências também, tá? Tudo que eu falei, eu vou passar para o Gabriel, vocês pegam um folho depois, tá bom? É isso, obrigado de novo, até uma próxima vez. Então, gente, chegamos ao fim da nossa aula aberta. Quero agradecer a todos que vieram, que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estar aqui. Quero agradecer ao pessoal do Direito, professor Zanin, que esteve aqui com a gente, professora Miriam. Quero agradecer ao pessoal da Educação do Campus Calouro, estou vendo bastante calor ali, muito obrigado a todos. O pessoal da Pedagogia também. O pessoal das Ciências Sociais, gente, Educação Oficial atrás, o Peterson, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos, gente. Foi ótimo ter vocês aqui. E é isso, gente. Domingo votem consciente.